Shalom, bom dia, amada. Deus abençoe grandemente seu dia. Em nome de Jesus, estamos aqui no Devocional, capítulo 34 do livro de 2 Crônicas. A gente vai aprender mais já da palavra de Deus. Mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, amado, querido, bondoso, Santo Espírito, nós precisamos de Ti. Estamos aqui porque queremos Te ouvir, Te obedecer, queremos mais de Ti, Santo Espírito. Fala conosco, ao nosso coração, ministra-nos, ajuda-nos a ter discernimento espiritual. Tira, Senhor, toda trava que esteja nos impedindo de Te ouvir, de Te entender, em nome de Jesus. Ensina-nos a Tua palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui no capítulo 34 do livro de 2 Crônicas e fala sobre Josias, né? A gente viu sobre Manassés, que foi um rei terrível, mas que no final se arrependeu, se voltou ao Senhor. E isso é um pouco da minha e da sua história, né? Fizemos coisas terríveis e hoje estamos aqui buscando a face de Deus. E glória a Deus por isso. Já falei, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem perdão para mim e para você. Vamos lá? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Uau! No 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. E nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Hilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e os porteiros levitas que haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para juntas e vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram um trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendente de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhos em todas as funções, e outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Então a gente viu aqui a reforma que Josias fez, né, no templo. A gente vê que ele fazia o que o Senhor queria. A partir daqui a gente vai ver quando ele encontra o livro da lei, né, e a atitude dele diante disso, né, quando ele encontra uma Bíblia, quando ele lê e entende o que se precisa fazer. Então vamos lá, versículo 14.
Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. E Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. E assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Hilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E Hilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com o profeta Uda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Uda lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam aos homens que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições descritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Por que me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito? Minha ira arderá contra este lugar e não será pegada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. E eu ouvi, declara o Senhor, portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. E em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas e todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo a palavra da aliança descrita naquele livro. Depois fez com que todos os de Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Glória a Deus pela reforma que Josias fez, a influência que ele teve. Ele se arrependeu ali diante de Deus, encontrou a misericórdia do Senhor e agora pode servir ao Senhor e influenciar o povo também a fazer isso.